Você olha o estacionamento do shopping e pensa, como é que esse povo consegue, hein? Todo mundo de SUV novinha e eu aqui, trocando a catraca da bike no Pix. Aí você lembra do salário do brasileiro e trava. Como fecha essa conta? Fecha, mas fecha do jeito errado. Não é riqueza, é dívida com fantasia de vitória. Hoje eu vou te mostrar o que está por trás desse milagre de tanta gente andando de nave com salário de gente normal. Porque esse assunto é tipo jogo pegado. Se você não entender a regra, toma gol e ainda aplaude. O ponto é simples. Carro no Brasil virou troféu social. Muita gente não quer só se locomover, quer parecer bem. E aí entra o roteiro que você já viu 1000 vezes. A pessoa rala, paga a conta, o salário cai e some em 24 horas. Mas fica uma pressão invisível dizendo, tá na hora de trocar de carro. E as marcas empurram essa ideia como se carro fosse identidade. Não vendem manutenção barata, vendem status no semáforo. Só que troféu tem custo. E não é só o valor na vitrine. É o pacote completo do aperto que vem depois. Então, para você nunca mais cair nessa conversa de parcela pequena, eu vou abrir o jogo. Quais são as jogadas que fazem o cara sair da loja de carro caro e como esse placar vai crescendo no seu bolso sem você perceber? Quer saber a primeira e mais usada? Aquele financia aí que cabe. Aqui é onde a maioria se confunde. A pessoa não compra carro com dinheiro, compra com a aprovação do banco. E aprovação, meu craque, não significa que você pode. Significa só que alguém topou te emprestar e te cobrar bonito por isso. O que você vê na rua é aparência. O que você não vê é o bastidor. Parcela, juros, contrato longo e uma vida inteira de só mais esse mês. E o motivo disso explodiu porque o carro virou símbolo. É tipo camisa do time. Tem gente que nem assiste o jogo, mas compra para parecer do grupo. Com carro acontece igual. O povo quer o uniforme da vitória, mesmo jogando na retranca do orçamento. E tem outra coisa. A cabeça ama uma frase perigosa. Eu mereço. Merece mesmo. O problema é usar merecimento como desculpa para assinar um compromisso que vai te travar por anos. Porque quando você coloca uma parcela grande no meio do mês, você não está só comprando um carro, você está comprando um novo tipo de ansiedade. Seu salário vira visitante no seu próprio time. A bola mal chega e já tem 5 marcadores: aluguel, mercado, internet, combustível, e aí, sobra o quê? Sobra a parcela do carro brigando com a sua paz. E é assim que nasce o fenômeno do carro de R$200 mil com salário de R$3 mil. Não é que a pessoa tem 200 mil, ela tem um carnê e uma coragem, às vezes misturada com teimosia. Só que o crédito é como contra-ataque. Parece solução rápida, mas se você errar o tempo, em 3 passes já estão na sua área para finalizar. A pergunta agora é, qual é a principal jogada que faz isso acontecer? Financiamento. E aí eu te aviso, financiamento é contrato longo com sorriso curto. Financiamento é a jogada mais popular, porque ela é simples de entender e perigosa de ignorar. Você dá uma entrada, o banco paga o resto, você sai feliz com o carro brilhando. Só que a felicidade dura mais ou menos até você perceber que assinou um campeonato inteiro de boleto. E tem um detalhe que pouca gente encara de frente. Nesse contrato, o carro fica como garantia. No papel chamam de alienação fiduciária. Na vida real o carro é seu desde que você nunca falhe o pagamento. Atrasou, complicou, o banco tem caminho para tomar. Isso deixa o crédito fácil de aprovar. E é justamente por isso que tanta gente consegue. Só que facilidade não é favor, é estratégia do banco. Ele te dá a chave e fica com o cadeado. Agora vamos falar do que realmente te derruba: juros e prazo. Muita gente ouve 2% ao mês e acha que é troco. Só que 2% ao mês por 60, 72 meses é uma máquina de moer dinheiro. É igual acréscimo interminável.
Você acha que o jogo já era, mas o juiz dá mais 10, e você segue correndo, pagando. Exemplo clássico é pegar um carro de R$100 mil, dar 30 mil de entrada e financiar o resto por 60 meses. A parcela pode ficar ali perto de R$2 mil. E quando você soma o que saiu do seu bolso no final, você percebe que pagou coisa de mais de R$150 mil. Você não comprou um carro, você comprou um carro e quase metade de outro. Só que a metade extra foi para o banco, não para você. E pior, isso é só o preço do contrato. A vida real ainda vem com IPVA, seguro, revisão, pneu, combustível e o carro perdendo valor todo ano. Ou seja, você paga caro por algo que desvaloriza enquanto sua renda não sobe na mesma velocidade. Aí o doce vira veneno. No começo é status, depois é sufoco. Quando a pessoa sente esse peso, ela tenta um caminho mais inteligente, sem juros, mais controlado. E é aí que entra o consórcio, que parece treino organizado, mas pode virar fila sem fim. Vamos abrir isso. O consórcio vem de uma promessa que o ouvido adora: sem juros. E eu já te digo com carinho e firmeza, quando alguém grita sem juros alto demais, é porque tem taxa sussurrando no seu bolso. O consórcio funciona como grupo. Todo mundo paga todo mês e todo mês algumas pessoas recebem a carta de crédito para comprar o carro. Quem recebe primeiro? Ou é na sorte do sorteio ou é no lance, que é basicamente um leilão interno. Você oferece antecipar um valor para furar fila. Parece esperto, mas pensa comigo. Se você tem dinheiro para dar lance alto, por que você entrou na fila? Muitas vezes é porque a pessoa quer o carro sem assumir o rótulo de financiamento, mas continua pagando caro do mesmo jeito. E aqui entra a parte que pega o povão desprevenido. Taxa administrativa, fundo de reserva, seguro, isso tudo soma. Não chama juros, mas se comporta como. No final, aquela carta de R$100 mil pode virar R$115 mil, R$120 mil pagos ao longo do tempo. E aí tem o problema do tempo. Você pode ficar anos pagando sem ter carro nenhum. É como estar escalado, treinando, pagando chuteira e o técnico falando: calma que sua hora chega. Só que boleto não espera. E ainda tem o risco escondido. O preço do carro pode subir mais rápido do que o reajuste da sua carta. Aí você chega contemplado e descobre que a carta compra menos carro do que você imaginava. E quando finalmente chega a sua vez, ainda rola a análise de crédito e burocracia. Ou seja, não é eu pago e pronto, é eu pago e espero e torço e compro se der. Para ser justo, consórcio pode servir para quem não tem pressa e quer disciplina, mas para muita gente ele vira financiamento em câmera lenta. Você paga, não usa e ainda tem custo embutido. Aí o cara pensa: tá, então vou fazer o seguinte, dou o meu carro velho de entrada, pelo menos reduz a dor. E é nesse momento que a concessionária sorri, porque esse é o truque mais sutil do jogo. Vamos para essa jogada. Dar o usado como entrada parece a jogada de quem está fazendo certo. Afinal, você diminui o valor financiado, abaixa a parcela, fica com sensação de progresso. Só que muitas vezes isso é só maquiagem em cima do mesmo problema. Você está trocando um bem que perde valor por outro que vai perder ainda mais e ainda amarrando tudo num contrato. Vamos no simples, sem complicar. Carro usado desvaloriza com o tempo e carro novo desvaloriza mais rápido ainda no começo. Tem gente que sai da loja e só por ter virado carro de segundo dono já perdeu uma fatia grande do valor. Aí você entregou um carro que já vinha perdendo valor para pegar outro que vai perder valor com gosto. É tipo vender um jogador em baixa para comprar outro que já chega lesionado. Você não resolveu a zaga, só mudou o problema de lado. E tem a malandragem do mercado. A loja quase nunca paga o justo no seu usado. Ela vai olhar defeitinho, pneu gasto, detalhe no para-choque e vai baixar a oferta. A pessoa aceita porque está hipnotizada pela nave nova. Só que aí você perde duas vezes. Perde valor no usado e assume custo no novo. E ainda tem um ponto que confunde todo mundo. Ué, mas carro não está mais caro a cada ano? Tá,
O preço de compra sobe, mas o seu carro usado continua desvalorizando. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e é aí que a troca te ferra. Você compra mais caro e vende mais barato. No fim, esse ciclo vira vício. A pessoa nunca termina de pagar um carro e já quer trocar. Ah, já vou dar ele de entrada. E pronto, recomeça o campeonato de parcelas. E quando você percebe, você não teve vários carros, você teve várias dívidas com rodas diferentes. Agora vem a pergunta que separa quem joga com cabeça e quem joga por impulso. Existe um jeito melhor? Tem, mas ele é mais difícil e menos glamuroso, e por isso quase ninguém fala dele. Agora a gente entra no à vista e no custo real de manter um carro, porque a parcela é só a ponta do iceberg. Comprar à vista é o sonho do técnico. Jogo limpo. Sem cartão, sem acréscimo inventado, você paga e acabou. Sem juros, sem taxa escondida, sem aquele parabéns, agora você está preso por 6 anos. E por isso mesmo é o caminho mais inteligente e o mais difícil. A real é que a maioria não consegue juntar o valor de um carro bom porque a vida já vem marcando pressão. Salário entra e já tem aluguel dando carrinho, mercado puxando camisa, escola dos filhos fazendo falta por trás. A pessoa não guarda porque nunca sobra. E aí, quando vê alguém pagando à vista, acha que todo mundo está no mesmo campeonato. Só que não tá. Quem paga à vista normalmente fez uma de duas coisas. Ou juntou com disciplina por muito tempo, ou teve uma grana extra, ou vendeu algo, ou está num momento diferente da vida. E tem um detalhe. Pagar à vista costuma abrir margem para desconto. Na vitrine está um preço, mas quando você chega com uma em cima da outra, a conversa muda. A concessionária gosta de ir à vista, porque entra caixa rápido. Aí você economiza de um lado. Só que não se empolga não, porque comprar à vista não transforma carro em investimento, só transforma em menos prejuízo. Porque a tentação é essa. Já que eu consegui juntar, vou pegar logo um mais caro para compensar. Aí você faz igual o time que finalmente arruma a defesa e no jogo seguinte resolve colocar 4 atacantes e tomar 2 contra-ataques bobos. À vista é ótimo, mas não é licença para loucura. Carro caro continua sendo custo caro. E o pior, mesmo sem parcela, o jogo não acaba quando você pega a chave. O custo de verdade começa quando você começa a usar. Então deixa eu te fazer a pergunta que muda o jogo. Você sabe quanto custa manter um carro, mesmo sem financiamento? Porque se você só olha o preço de compra, você está olhando só para o placar do primeiro tempo. Então vamos falar do custo escondido, aquele que come sua renda calado todo mês. A propaganda mostra você feliz, vidro aberto, música boa, estrada linda. Não mostra o boleto chegando igual o zagueiro atrasado na canela, porque o preço do carro é só a entrada no estádio. A mensalidade para assistir esse jogo vem depois. Vamos falar como gente grande, mas sem complicar. Carro custa todo mês. E não é pouco. Você tem combustível, seguro, manutenção, revisão, pneu, IPVA, licenciamento, estacionamento, pedágio, lavagem. Parece besteira separado, mas junto vira folha salarial de time grande. E o brasileiro médio, que já vive no limite, coloca isso no orçamento como se fosse só mais um gasto. Aí quebra. E tem o custo que ninguém quer encarar: desvalorização. Você compra um carro hoje e ele vale menos amanhã. É um patrimônio ao contrário. Ele não cresce, ele derrete. É como comprar uma bola que fura sozinha com o tempo. Você não percebe no dia a dia, porque está usando, mas quando vai vender, vem o choque. Ué, como assim vale isso? Vale isso porque carro é gasto em forma de objeto. E aí soma com o resto. Um seguro, dependendo do carro e da cidade, pode ser carro. Manutenção preventiva não perdoa. E imprevisto é o que mais acontece. Uma batidinha, uma peça, um pneu estourado, um barulhinho que vira oficina. Você piscou, foi um salário. E o problema não é só gastar, é gastar sem ter reserva para isso. Aí a pessoa recorre ao cartão, entra em dívida e volta para o ciclo. Paga juros para consertar um bem que já desvaloriza. Isso no futebol é como montar time sem banco. Titular machucou, acabou. Nas finanças é a mesma coisa. Se o carro te dá um susto e você não tem caixa, você entra no vermelho.
E isso acontece muito com quem está ostentando o carro acima do que aguenta. O carro vira chefe, você trabalha para ele. E se isso aqui já te fez pensar, caramba, eu nunca tinha somado essa conta, já se inscreve no canal e segue o perfil para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente joga com a planilha aberta, sem ilusão. Mas ainda tem uma pancada que é mais cruel que IPVA e mais silenciosa que seguro. O dinheiro que você deixa de construir por estar sustentando esse custo. É o famoso gol perdido da sua vida financeira. Custo de oportunidade é um nome chique para uma verdade simples. Quando você escolhe uma coisa, você está deixando outra para trás. E no caso do carro caro, geralmente você está deixando para trás o que mais importa: construir patrimônio e ter paz. Porque pensa comigo, o cara financia um carro, paga parcela alta, banca seguro, gasolina, manutenção, beleza, ele anda de nave. Só que o dinheiro que vai nisso todo mês poderia estar fazendo outra coisa. Poderia estar virando reserva, investimento, segurança para a família, mudança de vida. Só que não vira. Ele vira fumaça, pneu e desvalorização. E aqui entra um ponto que muda a cabeça. Carro não te deixa mais rico, ele te deixa mais parecido com o rico. É diferente. A estética é de série A, mas o caixa é de time endividado. E tem muita gente vivendo assim, com cara de campeão e bastidor de clube quebrado. Agora imagina o contrário, no simples. Em vez de entrar numa dívida pesada para ter o carro dos sonhos, você pega um carro mais simples, que resolve sua vida, e pega aquela grana que iria para a parcela e coloca para construir sua base. Mesmo que seja um valor fixo todo mês, com consistência, com disciplina. Isso, ao longo do tempo, vira jogo controlado, vira vantagem, vira futuro. E o que mais destrói é o ciclo. A pessoa não compra um carro e fica 15 anos. Ela troca a cada 3, 4, 5 anos, sempre atrás do modelo mais novo, sempre recomeçando a conta. É como o time que vive trocando de técnico, nunca cria padrão, nunca cria estabilidade, só apaga incêndio. Quando você entra nessa roda, você paga o imposto da pressa. Você nunca deixa a vida respirar. E não precisa ser radical para entender. É só fazer a pergunta certa antes de comprar. Isso aqui vai me ajudar a viver melhor ou só vai me ajudar a parecer melhor para os outros? Porque muita gente está comprando aprovação social parcelada. E isso, meu craque, é uma das dívidas mais caras que existe, porque não quita nunca. Sempre aparece alguém com um carro mais novo. Beleza, você entendeu a armadilha. Agora vem a parte mais importante. Qual é a tática para ter carro sem virar refém? Como faz para jogar esse jogo sem tomar goleada todo mês? Agora é hora de falar como técnico no vestiário. Dá sim para ter carro, dá sim para viver bem, mas tem que jogar com regra. Porque do jeito que muita gente faz, é igual subir para o ataque com a zaga aberta. Uma hora toma contra-ataque e nem sabe de onde veio. Primeiro ponto, carro é ferramenta. Se ele é ferramenta, ele tem que caber na sua vida, não na sua vaidade. O erro do brasileiro é comprar carro pensando no olhar dos outros e não na própria realidade. Aí o carro vira um personagem principal e sua vida vira figurante. Segundo ponto, prazo longo é veneno lento. Quando você alonga demais, você compra alívio hoje e vende sofrimento amanhã. Você fica feliz com parcela menor, mas esquece que vai pagar por muito mais tempo e pagando juros. E juros, meu amigo, é o adversário que não cansa. Ele corre o jogo inteiro. Terceiro ponto, entrada e reserva. Entrada boa reduz dor e reserva evita desespero. O problema é que muita gente dá entrada no limite e não guarda nada para o resto da vida acontecer. Aí o carro dá qualquer problema e a pessoa vira refém do cartão. E aí acabou. Começa a bola de neve. Carro já era um custo, vira dívida, vira estresse, vira briga em casa. Quarto ponto, custo total. Antes de fechar qualquer coisa, você tem que pensar no custo do pacote, não só na parcela. Parcela é só um pedaço. Tem seguro, IPVA, combustível, manutenção e a própria desvalorização. Se você não consegue sustentar isso com folga, você não tem um carro, você tem um compromisso.
E aqui entra a parte mais importante do esquema. Você precisa de limite. Limite realista, limite que te protege. Porque time campeão não é o que faz gol bonito uma vez, é o que aguenta o campeonato inteiro sem quebrar, porque esse campeonato é de pontos corridos. E sabe qual é o sinal de que você está fazendo certo? É quando você compra carro e continua dormindo bem. Porque carro bom é o que resolve sua vida. Carro ruim é o que rouba seu sono. Só que eu sei que depois de tudo isso, fica uma dúvida final. Tá, então por que tem tanta gente com carro caro mesmo assim? E é aí que a gente dá o apito final do jogo. Tem muita gente com carro de R$200 mil ganhando 3 mil por um motivo simples. A conta não fecha no bolso, fecha no carnê. O que você vê na rua é só a imagem. O que você não vê é o contrato longo, o aperto mensal e a vida sendo empurrada para frente como se amanhã fosse outro campeonato. E nesse jogo, o banco não torce por você, ele lucra com sua pressa. Carro virou medalha de status e o Brasil ensinou muita gente a confundir parecer bem com estar bem. Aí a pessoa compra uma sensação de vitória, de respeito, de cheguei lá. Só que sensação não paga prestação, não abastece, não segura seguro, não resolve revisão. E quando o imprevisto aparece, ela descobre que estava jogando sem goleiro reserva. Então a ideia não é demonizar carro. Carro pode ser necessidade, trabalho, família, rotina. A ideia é você parar de cair no drible da parcela que cabe e começar a jogar com visão de campeonato. Comprar dentro do seu limite, olhar o custo total, evitar prazo absurdo, ter reserva e lembrar do mais importante: sua vida não pode ficar estacionada para você dirigir bonito. No fim, o segredo não é como eles conseguem, é quanto eles estão pagando para conseguir. Você não precisa provar nada para ninguém com 4 rodas. Joga o seu jogo. Carro bom é o que te leva para frente sem te afundar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o jogo de verdade, se inscreve no canal e me segue para não perder os próximos. Tem muito conteúdo aqui para você organizar a vida, sair do sufoco e parar de tomar gol bobo do dinheiro. E aproveita para mandar esse vídeo para aquele amigo que está quase assinando um financiamento só porque a parcela cabe.